dependência, né, de Deus. Isso continua sendo assim, a gente continua tendo torres de Babéis, né, construídas, o humanismo, por exemplo, né, é uma torre de Babel, né? Então, toda vez que o ser humano ele acha que ele tem condições de contrapor a vontade de Deus, ele tem condições de responder por ele mesmo, né, as situações, né, da vida, do mundo. Você tem uma torre de Babel, né, sendo construída, ok? Então, nós vimos lá em Babel que o problema de Babel não é a cidade que está sendo construída, o problema de Babel é a motivação, né, que leva-os a construir. Que então é um projeto independente de Deus, é um projeto egocêntrico, né, antropocêntrico, marcado como tendo o ser humano, né, como centro, e ele é contrário ao mandato cultural. E aí, consequentemente, se há uma rebelião, tem que vir juízo, né? Aí o juízo acontece, mas o que Deus quer nunca é o juízo, é sempre, então ele sempre responde ao juízo com a graça dele, e aí a graça se manifesta aí através de Deus, então, chamar Abraão, para que através de Abraão ele pudesse constituir a nação de Israel, e por intermédio de Israel chegasse o Messias, que iria então efetivar a bênção, né, prometida a Abraão e a sua descendência, prometida à mulher, né, e ao seu descendente. E aí a gente mostrou que, contrapondo ao projeto Babel, né, o projeto Israel, vamos chamar assim, era um projeto que é dependente de Deus, porque é Deus quem inicia, né, ele é teocêntrico, porque toda a ação vem da parte de Deus, e ele é favorável ao mandato cultural, porque Deus, com ele, pretende abençoar todas as nações da terra que foram espalhadas, né? E aí a gente concluiu falando que, dessa forma, ao eleger e chamar Abraão, Deus não está lidando apenas com um homem ou com um povo, mas com toda a criação e com toda a humanidade. Então, através da escolha de Abraão, Deus está traçando o caminho para redimir todas as nações da terra, né? Então, você tem aí a história da redenção, né, acontecendo, se desenvolvendo, visando o cumprimento, né, do desejo de Deus de ter todas as nações da terra compondo, né, o povo, né, que ele chamou em Abraão, ou construindo, né, a nova humanidade que vem a partir da descendência de Abraão, sendo que essa descendência diz respeito à pessoa de Jesus, né? Um terceiro aspecto que a gente deve levantar aqui é que a eleição e o chamado de Abraão e, consequentemente, de Israel, né, e também o nosso, devem ser entendidos como uma responsabilidade para com as nações da terra. O Newbin, ele enfatiza isso, né, que a eleição ela não é meramente um privilégio, ok? Ela é uma responsabilidade, né? Ela é um chamado para o serviço e envolve o dever de testemunhar entre as nações. Então, veja que isso está presente aí, né, na perspectiva do chamado de Abraão. Muitas vezes, na ênfase, né, que a gente acaba tendo na teologia sistemática, que olha para a questão da eleição focada na perspectiva soteriológica, né? Ou seja, Deus salva os eleitos, né? A gente perde o enfoque de que a eleição, na verdade, não é uma eleição que tem como objetivo a salvação. A eleição, ela tem como objetivo a missão, né? Então, não é que não seja um privilégio a gente ser parte do povo eleito de Deus, óbvio que é, mas esse privilégio, ele traz consigo, né, um peso de responsabilidade, né? Então, a eleição, ela é um chamado para o serviço, né, que envolve testemunhar entre as nações. Deus deixa isso claro para Abraão. Abraão e a sua descendência, eles foram comissionados para ser canal
pelo qual outras nações haveriam de ser abençoadas. Né? Então, a eleição ela não tem um fim para dentro, ela tem um fim para fora, ela não tem um fim em si mesma, né? Ela tem como objetivo alcançar outras nações, né? Então Deus, como eu falei para vocês na semana passada, ele muda a estratégia dele, né? Dessa relação com todo mundo, ele passa a ter uma relação com um povo exclusivo, ok? Para que através desse povo ele leve as nações, a todas as demais nações da terra, a bênção dele. Isso depois eu vou mostrar isso aqui para vocês numa aula, né? Isso vai, na verdade, tendo uma redução, né, cada vez maior no relacionamento de Deus, até que o relacionamento dele se torne um relacionamento apenas com o remanescente, com a semente, né, que é Jesus, ok? E a partir de Jesus, então isso vai começar a crescer de novo até chegar a toda a humanidade, né? Então veja que o mesmo Deus que em Gênesis 11 ele vai dispersar as nações sobre a terra, agora em Gênesis 12 ele chama Abraão para que Abraão seja um instrumento nas mãos dele, pelo qual essas nações que foram espalhadas pela terra pudessem ser novamente reunidas, né? Elas seriam reunidas em Abraão, pelo descendente de Abraão. Quem trabalha isso de uma maneira bem clara, né, para a gente, explica isso de uma maneira bem clara para a gente, é o apóstolo Paulo. Paulo fala de Abraão em Romanos, mas ele fala também em Gálatas, né? Queria dar uma olhada no texto de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. O apóstolo Paulo explica, né, essa questão de que, por intermédio de Abraão, é que nós somos feitos povo de Deus, né? Ou seja, o que Jesus veio fazer foi dar cumprimento a essa eleição aqui feita para Abraão, esse chamado feito em Abraão, ok? Então ele diz assim, capítulo 3 de Gálatas, eu queria ler esse texto com vocês. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais, foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito, que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Preste atenção. Paulo não diz assim, considerai, pois, como exemplo a Abraão. Ele diz, considerai, pois, o exemplo de Abraão. Muitas pessoas leem esse texto como se Paulo estivesse evocando Abraão aqui como um exemplo do que ele está falando. Mas ele não é, Abraão ele não está sendo evocado por Paulo aqui como um exemplo, ok? Abraão está sendo colocado aqui como o exemplo. Ou seja, assim como aconteceu com Abraão, aquilo que aconteceu com Abraão é o que está acontecendo com vocês. Okay? Essa é a ideia de Paulo. Então, Paulo está ligando aquilo que Jesus Cristo fez aqui, que ele diz que eles têm que aceitar, que eles aceitaram pela fé, ok? Aquilo que foi prometido por Deus a Abraão. Ok? Então, ele diz, considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé,
precisamente esses é que são filhos de Abraão. Então, quem são os filhos de Abraão? São aqueles que são da fé. Por quê? Porque Abraão creu em Deus. Ele creu naquilo que Deus disse para ele, ou seja, que através da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E isso foi creditado a Abraão por justiça, como justiça. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, olha só, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão: por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então, o objetivo de Deus com Abraão, desde o início, nunca foi apenas Israel, sempre foi todas as nações da terra. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que, diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que entre a promessa feita a Abraão e o cumprimento dessa promessa, para o desenvolvimento da promessa, do cumprimento da promessa, foi inserida a lei. Mas a lei, ela se constituiu numa barreira para o cumprimento da promessa, porque através da lei veio uma maldição. Então, a lei precisava ser cumprida, ela precisava ser quebrada, e ela foi cumprida a partir do momento que Jesus ele se torna um sacrifício em nosso favor, ok? Porque na vida dele a lei é cumprida. Então, a lei ela passa a ser que era um problema, ok? Porque a lei constitui um padrão para Israel, do qual Israel não consegue cumprir, certo? E, consequentemente, se Israel não cumpre, nenhuma outra nação cumpre. Então, tudo fica preso na lei. Jesus morre, ele cumpre a lei, ele quebra a maldição da lei, e agora a bênção que foi dada a Abraão pode chegar a todas as nações da terra. E isso é feito, e ele diz aqui no finzinho, né, isso aconteceu, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, assim mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse mesmo modo, deixa eu ligar aqui minha energia, que minha bateria está acabando. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara "e aos seus descendentes", como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, veja, na interpretação de Paulo, e lembre-se que Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo, ok? Ele está explicando para a gente que a promessa de Deus feita a Abraão não iria se cumprir por intermédio de um monte de judeus, de um monte de israelitas, né? Ou seja, de descendentes, iria se cumprir na vida de um descendente, que é Cristo. Então, Cristo é Israel. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Então, a gente tem que se lembrar que a lei ela foi estabelecida
com Moisés, ela não foi estabelecida com Abraão. Com Abraão, você tem um pacto de aliança, ok? Que está firmado em cima dessa promessa de que, por intermédio de um descendente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. A lei vem para manter Israel no trilho, para que esse dia, né, pudesse ser contemplado, esse dia pudesse chegar, ou seja, a chegada do herdeiro, né, de Abraão. E aí ele diz, porquanto se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, otorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, veja, isso é muito importante a gente compreender. Deus nunca pretendeu salvar ninguém pela lei. Ok? Às vezes a gente diz assim, o Antigo Testamento, a salvação era pela lei. Não, a salvação nunca foi pela lei. Ok? A lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, ok? Para fazer com que Israel pudesse perceber, certo? Que eles tinham um padrão de vida que eles deveriam viver e expressar a realidade do reino de Deus, que na verdade eles não conseguiam. E isso os levaria a entender que eles precisavam de um redentor. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Porque ele está falando de Moisés. Sendo assim, pode a lei ser contrária à promessa de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Então, veja, de novo, em nenhum momento a ideia da lei era salvação, ok? A lei serve para levar Israel a compreender que ela não é uma nação diferente das demais nações, porque ela não consegue cumprir aquilo que Deus determinou. Logo, ela precisa de um redentor, tanto quanto as demais nações da terra. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, ou seja, já não estamos mais sujeitos à lei. Deixa-me fazer um parênteses aqui para falar algo para você que nem sempre a gente se dá conta, né? A gente lê a Bíblia e nem sempre a gente se dá conta. Paulo está se referindo aqui, quando ele fala nós aqui, antes que essa fé chegasse, estávamos sob custódia, ele está se referindo aos judeus, ok? Ele está se referindo a ele e aos judeus, ele não está se referindo a você, a mim. A lei não era para os gentios, a lei era para os judeus, ok? Então, às vezes a gente pega esses textos e a gente lê esses textos como se essas realidades elas fossem realidades aplicáveis, né? A todos nós. Elas são. Paulo está falando aqui, quando ele está comentando sobre a lei, ele está se referindo aos judeus. Aí eles receberam a lei, ok? Ele está se colocando aqui como alguém que vive sobre a perspectiva da lei do Antigo Testamento. É a mesma coisa que ele faz em Romanos capítulo 7, certo? Quando ele fala dos gentios, ou quando ele prega aos gentios, ele fala a respeito da nossa consciência, que faz com que a gente, mesmo sem a lei, a gente perceba que tem coisas que que são certas e tem coisas que são erradas. Mas os gentios não tinham a lei. Eu acho que a gente faz uma certa confusão com esses textos aqui, ok? A gente prega esses textos, às vezes, colocando essa situação, como incluindo a gente nisso, como se tudo... Você tem que entender o texto a partir do seu contexto original. A questão com os Gálatas aqui que Paulo está colocando é a lei, ela não tem mais nenhuma influência para nós, os judeus. A gente precisa
entender e crer que a nossa relação está agora baseada naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por que ele está dizendo isso aos Gálatas? Porque os Gálatas, eles estavam se deixando influenciar por um grupo de judaizantes que ainda achavam que deveriam viver sob a tutela da lei e que estava querendo ensinar aos gentios, aos Gálatas gentios, que eles também tinham que se submeter à tutela da lei. Ok? E aí ele vai concluir, mais uma vez, afirmando essa questão da promessa, né, feita ao descendente de Abraão e de que todas as nações da terra foram abençoados pelo descendente de Abraão. Okay? Então ele diz, porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Isso não tem nada a ver com a lei, isso tem a ver com aquilo que Jesus fez. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo nos revestistes, não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porquanto todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, através do descendente de Abraão, não há mais qualquer tipo de classificação que faça com que você possa se apegar a isso como um argumento que justifique você diante de Deus, ok? Tudo passa pela pessoa de Jesus. Então, não há judeu nem grego. Então, não há Caiu aí, pessoal? Só aqui para mim. Só para você mesmo. Tá rolando normal a aula? Caiu aí, tá zoando. Caiu, pô. Pra mim tá falando normal. Pô, a galera tá fazendo prova já, meu. Você é louco. Galera apressada, né, velho? Ok, voltei aqui, gente. Opa. Vamos lá? Vocês pegaram tudo que eu falei? Perderam alguma coisa? Então, beleza. Não há judeu nem grego, ou seja, não há etnia, não há posição social, escravo ou livre, não há gênero, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, para Deus, tudo está definido em Cristo Jesus. Você não é a sua posição social que te define diante de Deus, não é o seu gênero que te define diante de Deus, não é a sua etnia que te define diante de Deus. O que te define diante de Deus é o descendente de Abraão, Jesus. Aí o verso: então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então veja, o verso 29 é a conclusão do que ele falou no verso 6 e 7 do capítulo 3. Considerai, pois, o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente esses é que são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Ok? Então, o apóstolo Paulo ele está explicando aqui para a gente essa perspectiva de que o reino de Deus ele é uma apropriação que nós desfrutamos por causa daquilo que o descendente de Abraão fez em nosso favor, ok? Como cumprimento daquilo que Deus prometeu a Abraão. Então, ele chamou Abraão, ele comissionou Abraão, e ele disse, através do teu descendente, eu vou reunir de novo, como um único povo, todos os povos da terra, todas as nações da terra. Aí, citando Newby, no livro que vocês estão lendo, só que aqui a citação é do texto em inglês, porque não tinha, na época não tinha ele em português. Ele diz, aqueles que são escolhidos para serem portadores das bênçãos
são escolhidos em favor de todos. Novamente, deve ser dito que eleição é para responsabilidade e não para privilégio. A Bíblia está cheia de referências ao propósito de Deus em abençoar todas as nações. Há um processo de seleção. Poucos são escolhidos para serem portadores do seu propósito, o propósito de Deus. Eles são escolhidos não para benefício próprio, mas em favor de todos. Ok? Então, essa é a perspectiva bíblica da eleição. Então, esse argumento que muitas vezes a gente fica usando, né, de que, eu tenho certeza da minha salvação porque eu sou eleito, fui eleito por Deus, né? Então, a eleição não foi dada para você nas Escrituras para você ter certeza da sua salvação. A eleição foi dada para você nas Escrituras para você ter certeza da sua missão. Ok? Você faz parte de um povo que foi comissionado para uma missão. Ok? A consequência de você ser parte do povo, vou usar essa expressão aqui, não é a expressão que o Novo Testamento, que o Antigo Testamento usa, né? Mas você ser parte do povo salvo de Deus, ok? Visa aqueles que ainda não foram salvos. Então, o chamado do povo de Deus no Antigo Testamento, ele se dá dentro desse gráfico aí, ó, ok? Ele tem sua base no propósito de Deus, que é um propósito intencional. Deus quer intencionalmente abençoar, ok? Ele tem um propósito universal, ele quer abençoar todas as nações da Terra, e ele tem um propósito missional, ok? Ou seja, é Deus que se move em missão através de nós, ok? Na história, certo? Para cumprir, então, com aquilo que ele prometeu que ele faria por intermédio de Abraão. Beleza? Posso ir para frente? Vocês querem comentar alguma coisa aqui? Querem fazer alguma pergunta? Reverendo, eu já tinha até comentado isso numa outra aula, que a gente está tratando de missão também, a teologia do Novo Testamento, né? E é interessante a gente perceber que se fosse para ser eleito salvo e não cumprir esse chamado e não, né, fazer a missão, não teria sentido, então, a gente ser salvo e permanecer nessa terra, né? Então, Cristo já arrebataria sua igreja, levava embora e acabou, né? Então, se a gente ainda fica aqui como eleito, é para fazer alguma coisa, né? Isso seria a missão, né? Exatamente. Exatamente. Essa é uma perspectiva boa, né? Clara, né? Quer dizer, não tem razão de ser da gente permanecer no mundo, uma vez, se a salvação, ou se a eleição, ela tem a ver apenas com a perspectiva da salvação da nossa vida, né? Então, por que a gente fica aqui? Né? Só para a gente ficar sofrendo? Né? Por que Enoque foi arrebatado? Né? Então, ele poderia ir fazendo assim também, né? Cada um de nós, né? Ia sendo arrebatado. E dentro da perspectiva do próprio Novo Testamento, né? Jesus, ele enfoca, o escritor de Atos, né? Mostra isso para a gente, né? Ele enfoca a permanência, né, dos discípulos aqui, da igreja aqui, na missão, né, no testemunho. Vocês serão minhas testemunhas, né, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, né? Então, é isso mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Então, eu vou caminhar. E aí, então, esse chamado de Abraão, né, em Gênesis 12, que eu acabei de mostrar,
é que vai dar base e fundamentação para aquilo que a nação de Israel deveria realizar, ou seja, para a missão de Israel, né? Aí nós temos um ponto de discussão teológica entre vários teólogos e missiólogos, né, sobre Israel. Se o chamado, né, de Israel ele tinha um caráter missional diante das nações ou não. Para responder isso, depende de como a gente está interpretando o caráter missional, ok? Se a gente considera o caráter missional a partir da ideia de um chamado de Deus para a nação de Israel ir para as outras nações e pregar o evangelho a outras nações, como a gente vê no Novo Testamento, então a resposta que a gente tem para essa pergunta é não. Israel não tinha um caráter missional. Ou seja, Israel não foi chamada para ser enviada a pregar. Ok? Tirando o texto de Isaías, né, o bloco aí de 40 a 55, né, e o livro de Jonas, do Antigo Testamento, você não vai ter nenhum outro texto onde você vai encontrar essa ideia de uma comissão de Israel para ir para as nações. Okay? Você vai encontrar isso em Isaías 40, 55, e aí você tem toda uma discussão sobre esse bloco, na verdade, não fazer menção à nação de Israel em si, mas a Jesus, né, ao Messias, né, o servo do Senhor ali, não seria Israel em si, né, mas seria Israel na pessoa de Jesus, né? E você tem Jonas, que é esse texto onde Deus manda um profeta israelita para uma nação não israelita para proclamar, né, que ela ia ser destruída. Os profetas, eles falam para a nação de Israel, né? Os profetas, eles não falam para outras nações, mesmo quando eles dão profecias para outras nações, eles dão em função de Israel. Eles não vão às nações proclamar lá. Eles falam para Israel sobre o que Deus está falando a respeito dessas nações. Ok? Então, você não vai ter esse caráter proclamativo, certo? Então, se você considerar a missão apenas no caráter proclamativo, Israel não está sendo chamada para isso. Agora, se a gente considerar o caráter missional do chamado e da eleição de Israel como algo que, apesar de não implicar explicitamente esse ir para pregar, mas exige o testemunhar com a vida deles, com a maneira de agir, com a expressão de adoração, né, e etc., então nós vamos concordar com a visão de que, apesar da missão do povo de Deus no Antigo Testamento não ser estabelecida nas mesmas bases da missão da igreja no Novo Testamento, isso não quer dizer que Israel não tinha um chamado para a missão. Não é? Ele tinha um chamado para a missão. Né? Na verdade, compreender isso assim nos dá uma visão mais integral da missão. Okay? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá? Então, veja, Israel ela é chamada como nação a viver entre as nações de modo que as demais nações, quando olhassem para Israel, fossem levadas a três coisas. Primeiro, a conhecer o verdadeiro Deus. Então, aí eu mostrei já para vocês lá na teologia da criação, né? A narrativa da criação tem esse enfoque. Os deuses das nações são falsos. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel, que é o criador de todas as coisas. Segundo, temer ao Deus de Israel, né? Temer ao verdadeiro Deus, que é adorado por Israel e revelado por Israel. Então, se esse Deus é o verdadeiro Deus, então nós precisamos nos submeter a ele. Ele é poderoso, ok? E, por fim, servir a esse Deus. Ou seja,
vir adorá-lo, né? Servir a Deus no Antigo Testamento tem a ver com essa perspectiva de adoração, ok? Então, a gente pode dizer que a existência de Israel era para o serviço missionário, ok? Ou seja, através do seu estilo de vida, através do seu comportamento, através dos valores do reino que ela incorporaria, não é? Através da expressão da sua adoração, eles estariam sendo observados pelas demais nações da terra e que deveriam chegar à conclusão de que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel, então eles deveriam procurar conhecer o Deus de Israel. Né? Então, só nessa abordagem aqui, já fica claro, né, para a gente, pelo menos eu espero que fique, né, que a perspectiva nossa como povo de Deus hoje, como igreja hoje, no exercício da missão, também não é voltado apenas para falar, não é voltado apenas para a nossa proclamação. A maneira que a gente vive o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, ok? O nosso comportamento, ele vai dar fundamentação para aquilo que a gente proclama, para aquilo que a gente fala, ok? A respeito de Deus, certo? Então, esse é um ensino que o Antigo Testamento traz para a gente quanto à questão da missão. A expressão que a gente usa para isso, na missiologia, é missão centrípeta, ok? Essa é uma expressão técnica, né? Missão centrípeta, ou seja, a missão de Israel era uma missão voltada para atrair as nações para ela, ok? Então, as nações deveriam ser atraídas pelo estilo de vida de Israel. Aí, a gente tem exemplos, né, no Antigo Testamento a respeito disso, sendo que talvez o exemplo mais clássico disso, né, é o exemplo da rainha de Sabá, que vem de longe para conhecer a nação de Israel, conhecer o rei Salomão, conhecer o governo, né, que era exercido por Salomão, porque ela ouvia falar lá a respeito da vida, né, de Israel, né, de como era a vida na nação de Israel. E aí ela veio para ver. Né? Então, essa é a ideia presente nessa perspectiva da missão executada por Israel. Né? O estilo de vida de Israel deveria fazer com que as pessoas viessem a Israel para querer conhecer, né, o Deus de Israel. Professor. Oi. Guilherme. Certa vez eu fazendo um estudo sobre o tabernáculo, eu li um comentário do Sproul, e o Sproul dizia que até mesmo a forma que eles adoravam no tabernáculo, ao queimar o incenso, era uma forma de você transformar toda a realidade onde o povo de Israel passava. Então, ali não era só adoração ao Senhor, mas também uma forma de manifestar e se destacar das outras sociedades, né? Que o incenso era uma propriedade do povo de Israel, então acabava chamando a atenção esse movimento centrípeto que o senhor comentou. Isso procede? O que o senhor acha? Procede, sim, procede. A própria adoração de Israel tinha esse enfoque. Né? E a questão do incenso, particularmente, ela não era apenas relacionado às demais nações, era relacionado à própria nação de Israel, né? Aquele tipo de incenso, aquele tipo de óleo que foi feito para ser queimado no incenso, ele não poderia ser reproduzido por ninguém, ele não poderia ser usado em nenhum outro lugar, a não ser no tabernáculo, né? E depois, mais tarde, né, no templo, né? Porque toda vez que aquele cheiro subia, ficava esse testemunho, né, de que Deus está presente, né? É Deus que está presente, né? Então aquele tipo de óleo ele foi proibido, né,
de ser reproduzido, certo? Por isso que eu falo, hoje em dia, né, às vezes as pessoas falam assim, você acredita em óleo ungido? Né? Não, eu não acredito em óleo ungido. Ok? A Bíblia não ensina a gente sobre óleo ungido, a Bíblia ensina a gente sobre unção com óleo, é diferente. Né? Você não precisa ter um óleo ungido para você ungir os outros. Na verdade, você não pode ter um óleo ungido para você ungir os outros. Porque o único óleo ungido que existe é o óleo que foi feito para ser usado no tabernáculo e depois no templo, e esse óleo foi proibido de ser usado por Deus em qualquer outro contexto, a não ser no contexto do tabernáculo e do templo. Então, a gente unge com óleo, a gente não tem óleo ungido. São coisas bem diferentes. Né? Aquele óleo era usado, por exemplo, para ungir o sacerdote. O sacerdote, ele tinha o cheiro de Deus. Aquele óleo era para representar a presença de Deus. Né? Então, o sacerdote, ele tinha o cheiro de Deus. Quando ele era ungido com aquele óleo, aquilo penetrava na pele dele, né? Sumo sacerdote, e ele exalava aquele cheiro. Então, ele representava a presença de Deus. A mesma coisa era na hora de queimar o incenso. Né? Você pega aquele óleo e você queima aquele óleo e sobe aquele cheiro. Esse é o incenso. Né? Obrigado pelo esclarecimento. Beleza, então vamos lá. Como é que Israel fez isso, então? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho isso que eu acabei de falar aqui. Meios, então, através dos quais Israel ele deveria cumprir a sua missão entre as nações do Antigo Testamento. Então, a primeira maneira de Israel fazer isso era através de se submeter a uma verdadeira teocracia. Okay? Então, Israel é chamada a viver uma genuína teocracia e para assumir o papel sacerdotal entre todas as nações da terra. E esse é um texto altamente missional, que a gente precisa compreender. Né? Ele vai ser usado lá no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, com uma adaptação, né? De novo, você deve se lembrar sempre que os escritores eles estão sendo inspirados, então eles estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo, não é somente uma ideia deles, né? Então, as alterações que a gente vê, elas têm um fundo, né, de orientação do próprio Espírito de Deus, ok? Então, lá em 1 Pedro, isso é ampliado para todos nós, né, para os gentios. Mas aquele texto de 1 Pedro 2:9 está baseado nesse texto aqui, ó, de Êxodo 19, 5 e 6. Olha só. Ele diz assim, eu vou ler desde o versículo 1, tá? No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou, assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel. Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Veja, isso aqui é algo que acontece logo assim, né? Pouco tempo depois que eles saíram da terra do Egito. Okay? Eles não peregrinaram ainda 40 anos no deserto, nada disso. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então, o que Deus está dizendo para Israel? Olha, vocês, entre todas as nações do mundo, vão ser meu tesouro pessoal. Ele não está dizendo que o restante não é dele. Ele está dizendo que Israel seria um tesouro pessoal para ele. Vós sereis para mim, agora olha aí, ó. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vós sereis, Pedro vai repetir isso aqui lá, né? Isso aqui vai aparecer também em Apocalipse, se referindo à igreja.
Então, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, o que que Israel é? O que que a nação de Israel é? Um reino de sacerdotes. Não sacerdotes, certo? Veja, aqui você nem tem os sacerdotes. Ele está falando da nação. Toda a nação de Israel seria um reino de sacerdotes para Deus. Okay? O que que o sacerdote faz? O sacerdote, ele media, ele representa o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Bom, se toda a nação de Israel ia ser um reino de sacerdotes, quem que é que a nação de Israel iria representar diante de Deus? As demais nações da terra. Ok? A quem que Israel ia representar Deus? As demais nações da terra. Então, essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, depois isso, no Novo Testamento, é estendido a toda a igreja, certo? Não apenas a nação de Israel, mas a toda a igreja. E isso é enfocado depois também, isso é dito por Pedro, isso é enfocado em Apocalipse. A igreja, nós, eu e você, toda a igreja, certo? É uma nação de sacerdotes, é um reino de sacerdotes. Então, por que que todos nós somos sacerdotes? Não é por causa de uns dos outros. Quem que nós mediamos? Nós mediamos as pessoas que não foram redimidas, não foram alcançadas. Nós somos em favor dessas pessoas diante de Deus e nós representamos Deus para essas pessoas. Então, aquilo que Deus fez no Antigo Testamento com Israel, em termos de uma nação para nações, hoje Deus faz através de um povo, certo? Um único povo, que é a igreja, formada por gente de toda tribo, língua, raça e nação, diante de todos os povos, ou diante de todas as pessoas que ainda não se redimiram. Para isso ser assim, Israel precisava ser o tesouro peculiar de Deus, ou seja, Israel precisava viver debaixo do governo de Deus. Ok? Então, Israel deveria ser sinal para as outras nações de que Deus é criador, Gênesis capítulo 1, e ele é libertador, a experiência deles no êxodo, certo? Egípcio. Então, cumpridas as observações da lei que Deus deu a Israel, como eu falei aqui, Deus nunca pretendeu que a lei salvasse, eu vou desenvolver um pouco mais isso agora, ok? Veja, se Israel vivesse de acordo com a lei, Israel teria a qualidade de vida que levaria as nações a desejarem conhecer o Deus que eles adoravam, que eles serviam. Por que que você tem a lei? A lei está baseada nessa perspectiva da teocracia, ok? Você tem lei porque você tem um governo. Se você não tem um governo, você não tem lei, certo? Então, você tem lei porque você tem um governo. Você não tem a lei para que a lei te salve, ok? Para que a lei te liberte. Você tem a lei porque você faz parte de um governo, de um povo, de um reino. Então, é isso que acontece no Antigo Testamento. Então, vamos pegar aí um pouquinho a nossa Bíblia, vira aí a página, que você vai ter Êxodo capítulo 20. Né? Então, veja, no capítulo 19, Deus falou para Israel que Israel seria sua nação peculiar, o seu povo peculiar, seu tesouro peculiar, e eles, sendo isso para Deus, eles seriam sacerdotes, um reino de sacerdotes para as demais nações da terra. Como é que isso aconteceria? Bom, para isso acontecer, Israel precisaria viver, ok? Sob a orientação de Deus, sob o governo de Deus, certo? Então, veja, a lei, ela tem a ver com a expressão do governo de Deus. Ela não tem a ver com a perspectiva da salvação de Deus, ela tem a ver com a perspectiva do governo de Deus. Como eu falei, em nenhum momento
Deus tensionou salvar qualquer pessoa pelo cumprimento da lei. E aí, Êxodo 20 mostra isso para a gente de forma bem fácil, olha só, bem clara, né? Olha só. E Deus falou todas estas palavras. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que no original não existe 10 mandamentos, certo? Existe 10 palavras. E Deus falou, não que essas palavras não sejam ordens dadas por Deus, elas são, mas elas não têm esse caráter de mandamento como a gente está acostumado a olhar, na ideia de que são coisas que a gente precisa cumprir para Deus poder, então, nos salvar. Então, quais foram todas essas palavras que Deus falou? Olha só como começa. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Pergunta, para ser respondida por vocês. É assim que começam os 10 mandamentos. Quando você lê isso, você enxerga o que aí? Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. O que você vê? O que você entende? Hã? A graça. A graça. Muito bem, a graça. É a graça. Veja, os 10 mandamentos começam com graça. Certo? Deus está se apresentando. Deus não tinha se apresentado a Moisés? Eu não tinha falado lá na sarça ardente, né, quem ele era? Agora ele está se apresentando para Israel. Ele está dizendo, ó Israel, eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Muito prazer. Ok? Então, veja, ele começa com graça. Israel não fez nada, Israel não se esforçou, Israel não fez nada. Deus fez Israel sair da terra do Egito. Isso é graça. Deus tirou Israel da casa da escravidão. Isso é graça. A salvação de Israel do Egito é graça, não é lei. Então, Israel nunca foi salva pela lei. Nunca. Nenhum israelita foi salvo pela lei. Ok? A lei nunca teve esse objetivo. A lei nunca teve o objetivo de salvar ninguém. A lei, ela é a regra do reino. Ela expressa o governo de Deus. Olha, uma vez que você está salvo, uma vez que você está liberto, agora eu vou te dar as regras do meu reino. Eu vou mostrar como você vive no meu reino. Então, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos nada mais são do que um ensino de Deus para Israel sobre como é que agora que eles estavam livres, eles viveriam como uma nação livre. Deu para entender? Não é, vocês têm que cumprir isso para vocês poderem ser salvos. Seria assim se... Vamos criar uma situação hipotética aqui. Deixa eu pausar um pouquinho aqui esse... Eu quero ver vocês aí. Aparece aí. Todo mundo. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Vamos supor que Deus tivesse aparecido na sarça e ele tivesse dito assim para Moisés: Ei, Moisés, descalça aí as sandálias do pé que você está, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Eu sou o Senhor, teu Deus, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Pega aí. Aí ele entrega os 10 mandamentos para Moisés. Fala, isso aí são 10 ordens que eu estou dando. Você leva isso lá para o povo e diz para eles que durante 1 ano eles devem viver de acordo com isso que eu estou te dando. Se eles viverem de conformidade com essas regras que eu estou passando para você durante 1 ano, eu vou lá e vou te libertar o povo. Aí seria salvação pela lei. Entende? Mas não foi isso que aconteceu.
O povo não sabia quem Deus era, eles são descendentes de Abraão, eles estão no Egito, levantou um rei que não conhecia ninguém, o povo não sabe nada, não tem profeta, não tem ensino, não tem, eles estão lá, vivendo, eles só sabem assim, tem um Deus aí que foi do nosso antepassado, nossos ancestrais. Né? Agora esse Deus vem, se apresenta a Moisés e fala, tira meu povo de lá, porque eu ouvi o clamor do povo, e me lembrei da aliança que eu tenho com Abraão. E aí o Moisés vai lá, braço forte do Senhor, tira o povo do Egito, agora o povo chega diante do Sinai, e Deus agora, que se apresentou para Moisés através da sarça, se apresenta ao povo por intermédio de Moisés, no Monte Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra da servidão, da terra do Egito, da casa de servidão. Em outras palavras, agora vocês são um povo livre. Agora pensa comigo. É um povo livre. Maravilha. Mas quem que é esse povo livre? Esse povo livre é 4 gerações de escravos. Tataravô escravo, avô escravo, pais escravos e filhos escravos. 4 gerações de escravos. 430 anos ali. Quem é que representa o povo livre para Israel? Bora, abre o microfone, fala. Quem é que representa o povo livre para Israel? Os egípcios ou não? Isso, exatamente, os egípcios. Então, qual que é o modelo de gente livre que eles têm por 430 anos? Egípcio. Certo? Agora, como é que é a vida livre dos egípcios? Os caras têm um monte de deuses, eles têm que saber os nomes dos deuses, eles têm que influenciar os deuses. Para influenciar os deuses, eles têm que conhecer o nome deles e saber como evocar o nome deles, ok? Se eles não agradarem cada um dos deuses, algum deus pode ficar enciumado e amaldiçoá-los, ok? Como é a vida de gente livre? A vida de gente livre, o cara passa lá, vê a sua ovelha, que é escravo, e ele resolve pegar a ovelha para ele. E você não pode falar nada, porque ele é livre e você é escravo. Como é que é a vida de gente livre? A vida de gente livre é que ele passa lá, vê a sua mulher, acha a sua mulher interessante, e você é escravo, e ele resolve que ele quer deitar com a sua mulher, e ele estupra a sua mulher, porque ele é livre e você é escravo. Como é que é a vida de gente livre? A vida de gente livre é que o cara está lá no Egito, ele está casado, mas ele tem um harém, e ele pode transar e deitar com a mulher que ele bem entende, porque ele é livre. Entende? Esse é o modelo de gente livre. Agora, eles têm 430 anos. Agora, eles estão saindo daí e eles estão indo para a terra de Canaã. Quem que vive na terra de Canaã? Os cananeus, certo? Jebuseus, Cerezeus, Filisteus e todos os outros teus que tem por aí. Eles estão vivendo lá na terra de Canaã. O que eles são? Gente livre. Então, qual é o outro modelo de povo livre que eles vão ter? Os cananeus. Mas os cananeus sacrificam crianças, eles adoram Moloque, eles têm adoração cheia de promiscuidade, porque os deuses deles são deuses de fertilidade, ok? É Baal, Astarote, certo? São deuses da guerra, como Moloque, ok? Então, qual é o outro modelo de gente livre que eles vão ter? Os cananeus. Estão seguindo o meu raciocínio? Então, o que são os 10 mandamentos? É Deus dizer, eu vou ensinar para vocês como é que é viver como gente livre, como é ser uma nação livre. Uma nação livre não é ser como a nação dos egípcios, uma nação livre não é ser como a nação dos israelitas, dos cananeus. Sabe o que significa ser livre? Significa que vocês não terão outros deuses além de mim, primeiro mandamento. Vocês não precisam, não tem que ter um panteão de deuses, não tem um monte de deuses para vocês ficarem agradando, só existe um Deus, eu já me revelei a vocês, muito prazer, sou Yahvé, vocês não precisam ficar tentando descobrir o meu nome, vocês não precisam ter controle sobre mim, então não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, mesmo nas águas que estão debaixo da terra, não prostrarás diante desses deuses, não servirás, porquanto eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que
Pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que te odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por que Deus está falando isso? Porque todas as relações dessas nações com os deuses eram relações de tensão, eram relações de controle. Eles tinham que controlar os deuses, eles tinham que ter as imagens para que eles pudessem fazer sacrifícios e pudessem convencer os deuses a fazerem as coisas do jeito que eles queriam. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Yahvé em vão. De novo, essa ideia mágica, ok? Os egípcios tinham isso. Eles pronunciavam, ficavam pronunciando o nome dos deuses, ok? Para fazer com que os deuses agissem em favor deles. Tomavam o nome dos deuses. Então, Deus está dizendo, ó, nós temos uma relação. Essa relação é pessoal. Eu sou um Deus pessoal. Eu já me apresentei para vocês. Vocês não têm controle e domínio sobre mim, ok? Lembra-te do dia do sábado. Aí Deus inclui o sabá. Ok? Lembra que eu falei? O sabá, ele não é originário da lei. O sabá, ele é originário da criação. Por que Deus descansa no sétimo dia? Porque ele está satisfeito. Agora ele pega o princípio da satisfação, lá da criação, e ele inclui na lei. Por que ele inclui na lei? Olha lá, vamos ler. Lembra-te do dia do sabá para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles realizará todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sabá, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás, preste atenção nisso, não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades, porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sabá e o separei para um dia santo. Então, Deus, ele evoca o sabá lá da criação e ele diz para os israelitas que eles deveriam observar o sabá não apenas como um princípio para eles, mas como um princípio aplicado para os animais, para os escravos, para os estrangeiros, para todo mundo. Por que Deus faz isso assim? Por que lá no sabá, lá na criação, o sabá, ele é uma expressão da minha satisfação pessoal, eu paro porque eu estou satisfeito com aquilo que eu fiz, ou seja, ele tem a ver comigo, mas na lei, o sabá não tem a ver comigo apenas, tem a ver com o meu entorno. Porque eles eram escravos. O que um escravo faz? Um escravo, ele trabalha. 430 anos escravo, 430 anos trabalhando. Qual é a identidade de um escravo? A identidade de um escravo é aquilo que ele faz. Então, o sabá na lei tem a ver com a identidade que Deus quer que o povo entenda. Ok? A identidade deles não está definida naquilo que eles fazem, está definida em quem eles são para Deus. Por isso, eles não deveriam exigir de ninguém um trabalho incessante, mesmo dos escravos. Então, no 7º dia, todo mundo deveria descansar. Por quê? Porque o seu trabalho não é a sua identidade. Veja, isso é ou não é um princípio que a gente precisa ensinar hoje? Que a gente precisa ensinar na geração de hoje? Workaholics. O que é um workaholic? Um workaholic é quem define a sua identidade a partir daquilo que ele realiza, a partir daquilo que ele faz. Então, o sabá entra na lei porque Deus quer ensinar para o povo que eles não são definidos por aquilo que eles fazem, eles são definidos pela relação que eles têm com Deus. Ele não abole o trabalho. 6 dias da semana vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês vão parar, porque é o sábado do Senhor, santificado para o Senhor. O 7º dia serve para eu me lembrar de que eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo que eu sou na minha relação com Ele, não naquilo que eu realizo, não naquilo que eu faço. Então, veja, Deus está ensinando as pessoas a viverem livres, ok? Se você é livre, você não é definido por aquilo que você faz. Você não é escravo, você não é definido pelo seu trabalho. Você é definido pela sua relação.
E aí ele vai falar sobre honrar pai e mãe, sobre não matar, sobre não adulterar, sobre não furtar, sobre não dar falso testemunho, sobre não cobiçar a casa do teu próximo. E aí isso aqui teve uma pergunta, né, para mim sobre a semana passada, né, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, servas, nem o boi, nem o jumento, nem coisa todo esse tipo. Então veja, quando você lê isso dentro do contexto, você vai entender a minha resposta da semana passada, certo? O que é cobiçar aqui? O cobiçar aqui era... Para você entender isso, você tem que entender a cobiça do egípcio. A cobiça do egípcio não era só que ele olhava para a mulher do cara e ele cobiçava a mulher. É que ele, por cobiçar a mulher, ele pegava a mulher para ele. Ele tinha um relacionamento com a mulher. Por ele cobiçar a ovelha, ele pegava a ovelha para ele. Ele pegava o boi para ele. Então, quando ele fala que não cobiçarás a casa do seu próximo, ele não está falando só sobre você olhar e ter uma cobiça. Ele está falando sobre você ter uma ação de cobiça, uma cobiça que te leve à apropriação daquilo que é do outro. Ok? Esse é o contexto que você precisa entender aqui, a perspectiva da cobiça. Então, em suma, eles eram um povo escravo, Deus libertou, agora ele precisa ensiná-los a viver como gente livre. Faz sentido para vocês? Então, à medida que Israel vivesse essa vida de liberdade, de conformidade com aquilo que Deus ensinava para eles aqui, as outras nações da terra iriam olhar e elas iriam dizer, nossa, mas o estilo de vida deles, o jeito que eles vivem é muito melhor do que o jeito que a gente vive. Eles não precisam ficar sacrificando os filhos deles para fazer com que os deuses façam aquilo que eles querem. Eles conhecem o Deus deles, eles têm intimidade com o Deus deles. Olha, eles respeitam aquilo que é do outro. Travou aqui? Travou. Então, sobre a prova de história, Mano. Tá fácil, não. O professor desceu além agora nessa prova, hein? Falando, vai ser de X. Marcar X. E aí, estão me ouvindo de volta ou não? Sim. Sim, Ok. Muito bem. Então, veja, vamos trazer isso para agora. Mudou alguma coisa no Novo Testamento? Diante do que eu acabei de explicar para vocês, mudou alguma coisa no Novo Testamento? o senhor se refere ao desejo do adultério? Não, sobre esse processo da salvação que eu acabei de descrever, da libertação. Mudou alguma coisa no Novo Testamento? Na maneira de Deus nos salvar? Mudou? Não, é graça da mesma forma. Veja, não é só graça da mesma forma, é graça e lei da mesma forma. Porque a lei não foi dada para nos salvar. A lei tem a ver com o governo de Deus. Eu fui salvo, agora eu vou ser ensinado a viver debaixo do governo de Deus. Mudou no Novo Testamento? Não. Jesus não faz isso. Ele nos salva pela graça, mas ele nos manda, ele nos dá mandamento. Entende? No Novo Testamento, o nosso erro é o contrário. A gente fala assim, não, eu não tenho que obedecer mais nada, a salvação foi pela graça, Jesus morreu por mim na cruz, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Ele morreu por você sim na cruz, a salvação é sim pela graça, mas uma vez que você foi salvo pela graça, você foi liberto do seu pecado. Agora você precisa aprender a viver como uma pessoa livre. A salvação tem a ver com libertação.
Você foi liberto de você mesmo, foi liberto da sua rebelião, foi liberto do seu eu, foi liberto do ego, foi liberto do pecado, foi liberto do diabo, foi liberto do mundo. Agora, como você vive como uma pessoa livre? Você não sabe. Assim como os israelitas não sabiam, você também não sabe, eu não sei. Sabe por quê? Porque nós nascemos escravos do pecado. Então, qual era o único que sabia como o povo livre vive? Deus, porque ele é o único livre. Aí ele libertou o povo de Israel e ensinou Israel a viver como gente livre. Quem é o único que pode nos ensinar a viver como pessoas livres do pecado? Jesus, porque ele é o único ser humano que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou. E nos libertou. Entende? E aí Jesus diz assim, vocês vão ensiná-los a fazer tudo aquilo que vos ordenei. Então, esse ensino de que no Antigo Testamento não tem graça, tem lei, está errado. No Antigo Testamento tem a graça e tem a lei que tem a ver com ensinar-nos a viver de conformidade com a vida de liberdade. O que o Antigo Testamento não tem? O Antigo Testamento não tem a redenção da nossa rebelião. Isso que o Antigo Testamento ainda não tem, mas eu já vou mostrar para você como é que no Antigo Testamento eles resolviam isso. No Novo Testamento nós temos isso. Jesus morreu, a sua morte e a sua ressurreição nos libertou do nosso pecado. Agora, como eu vivo como uma pessoa livre do pecado? Eu não sei. Com quem que eu vou aprender isso? Com meu pai? Não, ele também era escravo do pecado. Como é que eu vou ensinar isso para os meus filhos? Através das minhas ideias? Não, eu era escravo do pecado. A única maneira de eu viver como uma pessoa livre do pecado é viver em obediência ao que Jesus Cristo me manda. Então, veja, no Novo Testamento, não existe esse negócio de que você não precisa mais obedecer, porque a salvação é pela graça. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não existe isso, gente. O Novo Testamento tem um monte de mandamento. Um monte de mandamento. E hoje em dia as pessoas, eu vejo um monte de cristãos, um monte de crente achando assim, não importa como eu vivo. Jesus morreu por mim, a salvação é pela graça, eu estou salvo. Está salvo os cambal. Se você não obedecer o Senhor, você não está salvo. Até mesmo porque, né, reverendo, o primeiro processo é a regeneração, né? Pois é. Mas esse ensino corre por aí afora, está tudo certo. Jesus morreu por você, foi salvo pela graça, não importa como você vive. Lógico que importa como você vive. Está cheio de texto no Novo Testamento dizendo que importa. Por que tem todos os mandamentos? Os mandamentos recíprocos. 1 João, se você não andar como ele andou, aquele que peca não conheceu, como é que é isso? Entende? Então você tem que entender o seguinte: você não precisa obedecer para você ser salvo. Mas porque você foi salvo, agora você vai querer obedecer. Você vai falar, ok, como é que eu vivo como alguém que é salvo? Né? Mas e se eu falhar? Então, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Certo? Jesus é o nosso sacrifício caso a gente falhe, que é o mesmo processo do Antigo Testamento. Então, veja, Deus deu os 10 mandamentos no Antigo Testamento. Vocês vão viver assim agora. Beleza? Legal. Mas e se a gente falhar? Qual foi a solução que Deus deu para o povo se eles falhassem? Quando eles falhavam em obedecer? O dia da expiação. Eles pegavam um novilho, eles levavam ao sumo sacerdote, eles impunham as mãos sobre aquele novilho, eles confessavam o seu pecado, o novilho era sacrificado, era como se eles tivessem morrido para aquele ano de pecado que eles haviam vivido, e agora eles começaram do zero. Começou do zero. Certo? E vai lá, errou, anotou de novo seu erro. Errou, anotou de novo seu erro. Aí, um ano depois, vai lá, leva a novilha. Entende? O israelita, ele levava um novilho para ser sacrificado e ele saía de lá com a consciência dele certo de que ele tinha sido perdoado. Todos aqueles pecados que ele tinha cometido tinham acabado diante de Deus. A ficha foi limpa e agora ele tem mais um ano de sobrevida. Qual é a diferença do Novo Testamento? A diferença do Novo Testamento é que Jesus rasgou o caderno de anotação. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, todos os seus pecados foram perdoados, você não tem mais nenhum pecado diante de Deus, está tudo resolvido. E se eu falhar?
Se eu falhar, por que eu tenho advogado diante do Pai? Por que João diz assim, ó, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, veja, ele não fala quando, ele fala se todavia pecar. Okay? Por quê? Porque agora eu estou livre do pecado, eu estou aprendendo a viver a minha vida na vida de Jesus que está em mim, portanto, eu não vou mais viver pecando. Mas o pecado ainda pode acontecer na minha vida como um acidente, ok? Como um ataque, certo? Como uma cilada. Ele pode acontecer na minha vida. E se acontecer? João diz assim, se acontecer, você tem um advogado junto ao Pai. Por que ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai? Presta atenção. João não diz, se vocês pecarem, vocês têm um sacrifício. O Antigo Testamento, se você pecasse, você tinha um sacrifício. No Novo Testamento, se você peca, você tem um advogado. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito uma vez por todas. E por que você precisa de um advogado? Por que a gente precisa de um advogado de defesa diante do juiz? É o que nos defende, né? Mas por que ele está nos defendendo? Porque Porque você nós tem erramos. você tem um promotor, você tem um acusador. Ok? Você tem um acusador. Então, você tem um advogado de defesa diante do Pai, porque se você pecar, ok? O seu pecado cometido já está resolvido, mas o acusador vai te acusar. Ele vai chegar lá diante do Pai para te acusar, mas aí você tem um advogado diante do Pai, ok? Que vai, só que já está resolvido, Pai, está perdoado. Entende? O caderno de anotação foi rasgado. É diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o sacrifício servia por um ano. O sacrifício de Jesus é para a nossa vida toda. E agora eu quero aprender a viver a minha vida na vida de Jesus, porque ele é o único ser humano que sabe viver livre do pecado. Entende? Eu não estou lutando para viver livre do pecado. Eu estou aprendendo a viver a minha vida em Jesus, porque ele é o único que sabe viver livre do pecado. Então, quando eu obedeço a Jesus, quanto mais eu obedeço a Jesus, mais livre do pecado, mais uma vida livre do pecado eu vivo. Então, é a mesma coisa, certo? O que acontece no Antigo Testamento é exatamente a mesma coisa que o Novo Testamento. A gente pode, então, vou resumir isso colocando assim, no Antigo Testamento você pode falar que a gente tem graça e lei, ok? Ou lei e graça. E no Novo Testamento você tem graça e lei. Do mesmo jeito, não mudou. É a mesma coisa. E nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento a lei foi dada para você ser salvo por ela. Ela foi dada porque você foi salvo. Você foi liberto. Ok? Agora, uma vez que eu estou livre, eu tenho condições de viver como uma pessoa livre. No Antigo Testamento, uma nação livre que vai aprender a viver agora como um povo livre no meio de outras nações que acham que são livres. No Novo Testamento, pessoas livres que vão viver a sua vida no meio de um monte de gente escrava do pecado, que acham que são livres. Então, quando eles olham para nós, olham para a nossa vida, eles precisam identificar que nós temos uma liberdade que eles não têm. Entende? Nós temos um estilo de vida que eles não têm. E isso deveria trazer para as pessoas, assim como em Israel, deveria trazer para as nações, o nosso estilo de vida hoje deveria trazer para as pessoas um anseio, um desejo de conhecer a vida que a gente vive. Por que vocês são assim? Por que vocês são tão alegres? Porque no meio de tanto medo, vocês têm paz, vocês têm tranquilidade. Entende? Esse é o reino de Deus.
Esse é o reino de Deus que Jesus disse que chegou. O reino de Deus está entre vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Professor, E é isso. Oi. é só uma colocação a respeito de toda essa questão em relação a Jesus Cristo, em relação ao seu reino. A gente pode perceber que o povo judeu, né, da época, ele não soube interpretar muito bem essa questão de liberdade, né? Até porque eles colocaram, com o decorrer dos anos, né, isso mais especificamente após os exílios que o povo sofreu novamente, eles acabaram se prendendo à lei, acabaram se tornando refém da lei, né? Colocaram Sim. o jugo da lei acima dessa liberdade que eles tinham, né, de serem um povo visto por Deus, amado por Deus. E quando Cristo ele chega aqui, né, ele vem acabar com isso novamente, né? Ele vem trazer essa graça, né, maior, né, do que simplesmente uma libertação de um cativeiro físico, mas também desse cativeiro espiritual, né? Essa colocação, né, está correta. Não sei se eu estou de acordo, mas eu consigo enxergar isso. Sabe? Não, sim, está correta. A questão aí é a seguinte, é que Deus, você fez uma colocação que é importante. Deus, ele nunca, o que eu mostrei aqui foi a parte de Deus. Deus, ele nunca pretendeu, ele nunca teve intenção de fazer com que a salvação acontecesse pela lei. Agora, você fez uma colocação muito pertinente. Quem faz isso são os religiosos, ok? Os fariseus, os saduceus, né? Da época de Jesus, eles é que começam a atrelar a ideia de que a salvação seria alcançada se eles estivessem guardando as leis e as tradições. Por que eles fazem isso? Porque, na maioria das vezes, as correções que Deus traz para Israel é porque eles não estão vivendo de conformidade com a lei, certo? Mas não é porque não viver de conformidade com a lei não traria salvação. É o contrário, é aquilo que eu expliquei sobre a questão do juízo. É que ele é o governador, ele é o rei dos reis. Ele te deu uma lei, uma norma, né? Se você se rebela contra aquilo, vai vir a consequência, ok? Então é isso que acontece com Israel. Israel várias vezes se rebela contra a lei de Deus, e então vem as consequências, vem os cativeiros e tudo mais. Os líderes religiosos interpretam isso de uma maneira errada, assim, quer ter a manipulação, o controle, né? Eles entendem que para manter, depois do segundo cativeiro, para manter o povo fora do cativeiro, eles deveriam, então, fazer com que o povo vivesse de conformidade com a lei. Agora, a lei é uma perspectiva de Deus que tem a ver com a nossa vida interior, não tem a ver com a nossa vida exterior. Aí o que os líderes religiosos fizeram? Eles criaram uma série de tradições, ok? Que a gente chama de marcos de fronteira, né? Para determinarem externamente se você estava vivendo ou não estava vivendo de acordo com a lei. E aí eles começaram a definir a ideia de que você é uma pessoa salva se você estiver de conformidade com essas tradições aqui. Ok? É isso que acontece. E aí, de fato, Jesus vem para libertar as pessoas desse jugo, né? Da religião. Porque a gente costuma dizer assim, ó, Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei, mas ele não cumpriu as tradições, ok? Concernentes à lei. Ao contrário, as tradições, várias vezes Jesus questiona as tradições. Ele bate de frente com as tradições. Não é? Ele corrige a maneira que eles estavam interpretando a lei de Deus a partir das tradições. É a questão, por exemplo, com o sábado, né? E várias outras questões, né? A própria questão com o templo, né? Como Jesus lida com o templo. Muito bem.
Então, vivenciar, voltando lá para o Antigo Testamento, Israel vivenciar a vida deles de conformidade com as diretrizes que Deus havia dado para eles por intermédio de Moisés, levariam eles a um estilo de vida que faria com que as nações ao redor desejassem, né, conhecer o Deus que eles adoravam e serviam. Uma outra maneira que eles deveriam manifestar esse governo, né, de Deus sobre eles, como sacerdote para as nações, era através dos atos poderosos de Deus na história de Israel, que evidenciariam para as nações o controle de Deus na história. Então, quando você olha para o Antigo Testamento e você vê as narrativas no Antigo Testamento dos feitos poderosos de Deus, essas narrativas, elas são testemunhos para as nações de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, né? E aí a gente tem vários textos aí que mostram isso para a gente, né? Por exemplo, essa questão, né, do cativeiro do Egito. Olha lá, Êxodo 9, 16. Deus fala assim: no entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé para fazer-te ver o meu... Ele está falando com Faraó, né? No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Então, Deus poderia ter chegado lá e ter tirado o povo do Egito logo de cara? Sim, ele poderia ter feito isso. Por que ele não fez? Por que ele insiste em ficar endurecendo o coração de Faraó para que só na 10ª praga, né, só na morte do primogênito, é que Faraó venha libertar o povo? Porque, primeiro, cada uma das pragas do Egito é um destronar de um deus do Egito, de um deus egípcio. Ok? Então, mostra o poder de Deus sobre os deuses do Egito. Em segundo lugar, porque Deus fazendo dessa forma, iria ser anunciado, correr, né, pelas nações, a notícia de como o Egito foi destruído, né, foi fulminado, né, praticamente pelo Deus de Israel. E isso iria trazer, então, reconhecimento das nações da terra de que Deus era o único Deus, o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, né, ou pelo menos de início um Deus mais poderoso do que qualquer outro Deus. Então, quando a gente chega lá na situação, por exemplo, de Jericó, a gente vê como isso aconteceu, né? Quando os espias estão com Raabe lá, a Raabe fala para eles que o povo de Jericó estava com o semblante, né, caído, desanimado, porque já tinha chegado a notícia para eles lá do que o Deus de Israel havia feito com o Egito. Né? Eu não sei se vocês já observaram isso, mas veja, desde o começo das pragas, o propósito de Deus, o plano de Deus sempre foi libertar o povo, trazendo a morte para o primogênito do faraó. Então, não é assim, foram 10 pragas porque Deus foi tendo que enviar uma atrás da outra, porque ele não quis. Não. Deus tinha uma praga. A praga era matar o filho de Faraó. Aí ele deu 9 de brinde. Ok? Olha só, Êxodo capítulo 4, verso 23. Vou ler o 22 e 23. Olha só. Então, Deus está falando com Moisés.
Então dirás ao faraó, assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel, e eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel para que me sirva, mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Veja, essa era a primeira fala que Deus deu para Moisés falar para Faraó. Então, desde o começo, Moisés já sabia que o objetivo de Deus era, se Faraó não deixasse o povo de Israel partir, eliminar o filho primogênito de Faraó. Mas aí vem todo esse processo, né, com relação às pragas e tudo mais, para demonstrar o que Êxodo 9,16 diz, para testemunho das nações a respeito do poder de Deus. A mesma coisa diz respeito à travessia do Mar Vermelho, né? Veja só, vamos lá em Josué. Josué 4:24. Vamos ler aqui o contexto todo. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês do ano e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Orientou ele aos israelitas: quando no futuro vossos filhos indagarem a seus pais que significam essas pedras, explicareis a vossos filhos. Israel atravessou esse Jordão em terra seca, pois Yahvé, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saibam, olha o verso 24, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, vosso Deus, e para que temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Então, a abertura do Mar Vermelho, o Jordão secar, foram feitos poderosos de Deus como testemunho para as nações de quem Deus é e do poder de Deus. Ok? Muito bem, faltam 3 minutos, vou parar aqui, depois a gente vê esses outros exemplos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa ainda? Professor, na verdade eu queria pedir uma indicação de livro bom sobre o Egito Antigo. O senhor tem alguma indicação? Rapaz. Esse período mesmo. De cabeça assim eu não tenho, não. Tá bom. Tudo bem, vou dar uma procurada. Tá jóia. Esse... Tá bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Ok, gente, então beleza, até quarta que vem. Deus abençoe vocês aí, beleza? Reverendo. Até mais. Valeu, até mais.